Você já ouviu falar do povo do gelo? Muito bem, eu vou falar hoje, na realidade, apesar desse título que eu falei para vocês, o povo do gelo, eu vou falar de vários povos, né? Na realidade, são os seres humanos que moram em áreas de extrema temperatura. Como essas pessoas se adaptaram e sobrevivem nesse local. Então, nós temos, por exemplo, entre mais de 20 tribos e povos diferentes, nós temos os Inuit, que habitam o Canadá, o Alasca, a Groenlândia ali, que são os que nós conhecemos como esquimós, né, de uma maneira geral, chamamos tudo de esquimó, mas esse povo ele se espalhou em toda aquela região da América do Norte ali, e tem todo um sistema de vida com aquela baixa temperatura, né? Tem os Sami, ou os Chukchi, e os Nenets, ou seja, são nomes estranhos para a gente, né? Até difícil de falar, que são povos que habitam ali na região dos países nórdicos, são tribos também, são indígenas, né? São considerados tribos indígenas, ali no norte dos países nórdicos e na área da Sibéria, ali na Rússia. Então, tem muitos outros nomes esquisitos desse aí. O mais importante é nós entendermos que o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação a qualquer local. Em qualquer local, o ser humano vai e desenvolve técnicas, e eu estou falando de locais aí que tem uma temperatura média entre menos 30 e menos 50. Então, são locais, assim, temperaturas extremamente baixas e que exigem muito do corpo humano, mas também exigem muito do cérebro em termos de criatividade. Uma das coisas que mais nos chama atenção é a alimentação desse povo. Então, a alimentação do povo que vive nessas regiões, ela é pobre em vegetais, por motivos óbvios, né? Então, nós estamos imaginando aquela paisagem totalmente branca, pouquíssimos vegetais em alguns locais aparecem, e o resto é gelo, 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 não dando assim muitas opções. Então, os povos que vivem próximo ao oceano, que são o caso, por exemplo, dos esquimós, né, que moram ali próximo ao oceano, a base da alimentação deles está no oceano. Então, são peixes e os mamíferos que vivem na área, focas, leão marinho e etc. A maneira como eles conseguem capturar esses animais, ela tem muito da parte de criatividade, mas também de observação da natureza. Então eles observam com muita propriedade o comportamento desses animais para fazer a sua pesca ou a sua caça. Uma coisa interessante é que todo mundo conhece o escorbuto, né? É uma doença que dá naquelas pessoas que têm carência de vitamina C. Se você não tem vegetais lá em cima, se você está comendo basicamente carne de peixe ou de mamíferos aquáticos que são ricas em proteínas e gorduras, aonde é que você vai obter a vitamina C? Como é que esses povos, particularmente aí eu estou falando dos Inuit, como eles podem obter a vitamina C? Por muito tempo isso foi um mistério. Aí os cientistas pesquisaram, descobriram que eles têm por cultura o consumo do fígado cru, particularmente dos mamíferos, certo? Então, da foca, do leão marinho e etc. E esse fígado tem uma alta quantidade de vitamina C. Então, quando eles capturam algum animal como esse, eles pegam o fígado, retiram praticamente na hora, cortam em pedaços e se alimentam ali no momento. E até levam para casa para que sua família possa se alimentar de pequenos pedaços. Imagina que todo mundo come o fígado cru. Por um motivo cultural, um motivo cerimonial, mas que não deixa de ter o seu fundo de verdade quando ele fala que é dali que eles vão tirar as energias, etc., a força daquele animal, quando na realidade é a vitamina C que os está mantendo saudáveis.
Então, esse é um exemplo de alimentação que se adaptou às condições do ambiente. Aqueles povos que vivem na área de terra, que são mais aqueles da região dos países nórdicos, ao norte dos países nórdicos, e na Sibéria, na Rússia, ali, naquela parte norte da Rússia, totalmente congelado, já é um pouco diferente. Eles têm alguns vegetais e eles se alimentam basicamente de caça. Mas também eles têm a criação de rebanhos. Como lá o gado não sobreviveria em função das baixas temperaturas, eles criam a rena, tá? Então eles se criam a rena para se alimentar. Como é que é o transporte desses povos que vivem em áreas extremamente frias, né? Então, aqueles que vivem numa neve muito grande, que é o caso dos Inuit, né? Que pega, novamente eu digo, Alasca, Canadá, Groenlândia, aquela área ali, eles utilizam trenós puxados por cachorro. Todo mundo já viu isso em filme, né? Os trenós sendo puxados pelos cachorros, pelo husky siberiano, que é o nome da raça, mas é o tipo de cachorro que vive lá. Eles criam esse cachorro para fazer o seu transporte de um lado para o outro. Aqueles que estão em aldeias mais desenvolvidas, que estão mais próximos do desenvolvimento ou da cultura atual, né? Utilizam motocicletas de neve, utilizam carros com esteira de neve, mas o transporte primitivo é esse, é trenó. Já na área terrestre, né, que foi o outro lado que eu falei, e aqueles que têm as renas utilizam a rena como animal de transporte, não só para carregar o peso, mas também para puxar trenós, carroças em forma de trenó. E isso faz com que eles tenham um transporte bem eficiente. Como eles se abrigam? Então, os esquimós fazem aquelas casinhas de blocos de gelo, conhecidas como iglu. Então, é uma maneira muito eficiente de utilizar o material existente, que é gelo, para fazer um abrigo do vento e das baixas temperaturas. Quando eles entram dentro do iglu, eles mantêm aquele calor corporal ali dentro, apesar de estar dentro de um ambiente completamente gelado, mas eles mantêm o calor corporal ali dentro e fica muito mais quente do que do lado de fora. Já aquelas tribos que vivem em região terrestre, né, no norte ali da Rússia ou no norte dos países nórdicos, eles utilizam normalmente barracas feitas com peles de animal, porque eles têm as renas, né? Idem para o seu vestuário, eles utilizam bastante a pele de rena. Por um acaso, eu tenho uma pele de rena aqui, tá? Que eu trouxe da Finlândia. E me chamou a atenção que ele tem pelos muito espessos e o couro é bem macio, né? Então isso aqui, por exemplo, para fazer um casaco, uma roupa, ele seria muito adequado. É uma roupa pesada, mas seria muito adequado para uma temperatura muito baixa. Então a pele de rena é o forte ali que eles usam, tanto para fazer os seus abrigos, como o seu vestuário. E os Inuit, eles utilizam a pele de foca, pele de urso, tá? Também para fazer as peças mais pesadas do seu vestuário. Na realidade, esses povos se adaptaram numa profunda observação da natureza. Então eles sabem exatamente o período, por exemplo, de fazer a migração dos seus rebanhos de rena, no caso do pessoal ali da Rússia, ou o tempo em que os animais se deslocam, ou qual o momento do dia mais propício para se caçar algum tipo de animal ou algum tipo de peixe naquelas extensões de gelo do Polo Norte. Então é bem interessante essa forte presença da observação da natureza. Por último, a cultura desses povos ela é muito rica. Então ela é rica em canções, em artesanato, em cânticos, crendices, e essas crendices acabam colaborando com a sua sobrevivência. Então, temos que acreditar que nós podemos sobreviver o mais extremo que seja o local, seja em temperatura, seja em terreno,
seja no que for. Nós temos essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade. Estude, veja as diversas dificuldades nos mais diversos terrenos, prepare-se e sobreviva.